pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade às aulas de citologia, continuando o assunto aqui, para a gente poder então realmente dar início à mitose e meiose. Eu inseri dois tópicos aqui, noções de gene e mutações. Esse aqui é o mesmo slide que eu utilizei na aula passada, então para vocês acessarem, vocês podem utilizar o mesmo link que foi dado na descrição, né? No documento que o pessoal da Estudare deixou na descrição da aula para vocês. A gente vai falar um pouco sobre gene, retomar alguns conceitos que foram dados na aula passada, para então a gente poder pincelar um pouco sobre mutações. Retomando com vocês então, como eu falei na aula passada, os genes são segmentos de DNA e eles estão contidos naqueles filamentos de cromatina, né? Nos cromonemas, como eu havia dito na aula passada. Esses genes, eles possuem cada um uma localização no cromossomo. Essa localização específica para cada gene é denominada locus. Os genes alelos são segmentos de DNA que se localizam numa mesma área de dois cromossomos homólogos. Ou seja, se a gente tem dois cromossomos de origem materna e paterna dentro do núcleo, esses cromossomos, né, homólogos, ou seja, de mesma forma, de mesmo tamanho e que carregam informações pareadas. Por exemplo, genes alelos azão, que estão relacionados com uma mesma característica, mas que cada um carrega um aspecto diferente. Aqui nesse caso, os dois são iguais, certo? Porque a gente está vendo que um é azão e o outro é azão. Mas em casos como este aqui da letra V, em que um alelo é o Vzão e o outro é o Vzinho, eles estão carregando, os genes, né, estão carregando informações para uma mesma característica, só que os aspectos que serão demonstrados serão diferentes. Por exemplo, se aqui fosse a cor dos olhos, por exemplo, o Vzão poderia ser para uma cor e o Vzinho para outra cor, porque eles são diferentes. Aqui só para mostrar para vocês o que seriam então esses genes alelos. Agora a gente vai só dar uma pincelada para diferenciar mais ou menos a estrutura de DNA e RNA, porque isso aqui é importante, né? É para a gente falar sobre síntese proteica, que eu vou estar mencionando daqui a pouco. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. A diferença dele para o RNA, o ácido ribonucleico, é a quantidade de fitas, basicamente, porque a gente não vai aprofundar muito nisso agora. O DNA possui duas fitas, que se formam na forma helicoidal. Elas estão interligadas, estão ligadas por essas bases nitrogenadas que têm relações entre si, que vocês também vão ver mais para frente. O RNA, ele é uma fita só, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Ele também possui suas bases nitrogenadas, mas a estrutura dele é de uma fita só. O RNA por si só, ele tem diferentes tipos, como o RNA mensageiro, que a gente vai estar vendo mais um pouco melhor, só que não aprofundado também, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Existem outros tipos, mas a gente também não vai citar eles aqui agora porque não é importante. O RNA mensageiro, a gente precisa só mencionar ele um pouco melhor aqui porque ele está relacionado com a síntese proteica. Ele é o intermediário entre o DNA e a proteína, dizendo assim de uma forma mais simplificada, né? O RNA mensageiro, ele é originado dentro do núcleo após o processo de transcrição do DNA. Supondo que isso aqui seja um segmento de DNA, e esse segmento de DNA, ou seja, esse gene aqui, porque vamos imaginar que tem uma continuação, né? Que isso aqui continua para cima e para baixo, então isso aqui seria um filamento de cromatina. Mas esse gene aqui, ele é transcrito e origina esse filamento de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai sair de dentro do núcleo, vai para o citoplasma e lá ele vai ser então traduzido para originar o que a gente precisa, que é a proteína. Ou seja, a gente acabou de resumir a função geral de um gene. Os genes carregam características, eles carregam informações importantes para a produção de proteínas e de outras coisas, outras moléculas importantes também. Os genes, eles controlam a produção dessas proteínas, ou seja, a síntese proteica, e todas as características do organismo, elas estão relacionadas com essa produção, elas estão relacionadas com os genes. Ou seja, como eu já havia dito, para resumir para vocês, o DNA dentro do núcleo, ele sofre uma transcrição, não especificamente o DNA em si, né, mas cada segmento de DNA, né, cada gene, passa por uma transcrição, origina um RNA mensageiro,
Esse RNA mensageiro vai migrar para o citoplasma da célula, ele sai do núcleo e ele sofre uma tradução. Essa tradução vai originar, então, a proteína. O processo de transcrição e de tradução vocês vão ver mais para frente, né, aprofundado em genética. A proteína, essas proteínas originadas, elas podem ter funções diversas, como catalisador, estrutural, de transporte e muitas outras. Essas proteínas, elas são específicas, cada uma para uma atividade, por isso que são muito importantes para todo o metabolismo. Então, os genes carregam informações e características muito importantes para qualquer organismo que a gente possa tratar aqui. Só uma informação que eu quero acrescentar é que eu estou falando de síntese proteica, mas os genes não controlam somente a produção de proteínas. Eles também estão relacionados com a formação de outras moléculas. Por exemplo, aqueles diferentes tipos de RNA que eu já mencionei, transportador e outros tipos também, que estão, além disso, relacionados também com a síntese proteica. Por exemplo, o RNA transportador e o RNA ribossômico, perdão. O RNA ribossômico e o transportador, que estão relacionados também com a síntese proteica. Bom, pessoal, tendo falado de genes, a gente pode partir então para mutações. As mutações são modificações no material genético. Esses genes que a gente acabou de ver o conceito e tudo mais, essa é a parte onde ocorre a mutação. Como eu mostrei aqui nessa imagem para vocês, os segmentos de DNA é onde ocorrem essas mutações. E essas modificações no material genético, elas alteram as características manifestadas. Então, tudo aquilo que vai estar sendo produzido, tudo aquilo que é manifestado a partir daquele gene, pode ser alterado. Como, por exemplo, nessa imagem, a gente está vendo aqui a representação de uma proteína que seria normal para um material genético não mutacionado. Quando a gente pega um material genético, esse mesmo material genético, com uma mutação, que seria representado por essa manchinha aqui laranja, a gente pode perceber que diversas consequências podem ocorrer, como, por exemplo, a má formação da proteína ou então a não formação da proteína, o que pode causar muitas alterações no organismo, dependendo de qual for a proteína, né? Dependendo de qual for a função e a importância dela no organismo. Agora, para a gente falar de causas e consequências das mutações, eu preciso aprofundar um pouco mais, porque as causas são diferentes e as consequências também. As mutações, elas podem ser induzidas, ou seja, ocorrer pela interferência de fatores do ambiente, por exemplo, radioatividade, ou elas podem ser espontâneas. Elas podem ocorrer, por exemplo, na duplicação do DNA, que ocorrem por erros mesmo, né? Talvez não necessariamente por uma interferência de fatores externos, mas talvez, por exemplo, na duplicação do DNA, quando a gente pensa na divisão celular, no início, quando o DNA é duplicado, os filamentos de cromatina são duplicados, talvez essa duplicação não seja perfeita e algum erro ocorra. E isso pode trazer problemas para o indivíduo ou para seus descendentes. As consequências das mutações podem ser vantajosas, desvantajosas ou indiferentes. Quando você pensa em vantajosas e desvantajosas, é o que a própria palavra diz. Por exemplo, um organismo que sofre alguma modificação com tumores, por exemplo. Isso pode alterar o tempo de vida daquele organismo e a forma de vida dele também. Vantajosas, por exemplo, para bactérias que sofrem modificações no material genético e conseguem se adaptar a um meio onde elas provavelmente estariam mortas se não tivessem sofrido aquela mutação. As consequências indiferentes são mutações que organismos sofrem que não alteram a sua sobrevivência, que não alteram nem positivamente e nem negativamente. Talvez elas sejam visíveis ou nem sejam visíveis. Uma mutação, como posso dizer, física, por exemplo, pode ser visível, mas talvez ela não tenha não altere nada, né, a sobrevivência daquele organismo. Agora, ocorrências, a gente sabe que células somáticas são células do corpo que não originam gametas, por exemplo, células da pele, células do fígado. Essas células somáticas não são possíveis de transmitir essas mutações para seus descendentes, porque elas não originam esses gametas. Então, somente as células germinativas que sofrem mutações podem, então, transmitir essas mutações para os descendentes do organismo.
Pensando, claro, na divisão celular, e essas mutações que estão dentro das células germinativas vão ser transmitidas. Para finalizar, a gente então tem que ter em mente sempre isso. Quando falar em mutações, vocês têm sempre que pensar em aleatoriedade, porque é sempre ao acaso. Não tem nenhuma relação as mutações com as necessidades adaptativas do organismo. Então, se você pensa, por exemplo, em uma girafa que precisava que o pescoço dela fosse maior para poder se alimentar, não é por causa daquilo que existem girafas com pescoços maiores ou menores. Não tem nenhuma relação com a necessidade dela naquele meio. Se uma girafa vive num ambiente com uma árvore maior, em que ela não alcança aquele alimento, não necessariamente por aquilo, o pescoço dela, de repente, vai ficar maior nas próximas gerações. As mutações ocorrem ao acaso. Então, se existe uma girafa de pescoço maior, é porque aquilo foi benéfico para ela e, por ser benéfico, ela sobreviveu por mais tempo e conseguiu reproduzir. E, como eu já havia dito, células germinativas com mutação, elas permitem a transmissão, né, dessa mutação. Então, se esse organismo foi bem sucedido a mutação, ele vai viver por mais tempo e a sua sobrevivência, como a gente vai ver em neodarwinismo, provavelmente não vai ser comigo, mas vocês vão ver isso futuramente. A variabilidade genética ela pode ser positiva para alguns organismos. Se as mutações forem vantajosas, a partir do momento que essas mutações, né, os seres portadores forem submetidos à seleção natural, eles vão ter maior chance de sobreviver no ambiente, porque as suas mutações foram vantajosas para a sobrevivência. Então, essa parte, né, da variabilidade genética, de seleção natural e o que as mutações têm em relação com isso, vocês vão ver tudo em neodarwinismo, quando vocês estiverem falando de evolução e todas as teorias, né, que a biologia carrega. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que a aula tenha ajudado vocês. Eu vou deixar uma lista para vocês de exercícios, unindo não só o assunto dessa aula de hoje, mas também das aulas anteriores. E eu espero que vocês possam ter bons estudos. E até a próxima!